Olá meninas, tudo bom? Professora Luciana vai falar com vocês sobre a aula de conservação de alimentos. Essa é a nossa primeira aula no EAD. A gente vai continuar o conteúdo sobre frio. Então, a aula passada a gente viu sobre refrigeração, começou a falar sobre congelamento, falou sobre o congelamento lento e rápido e a formação dos cristais. Lembrem que o maior problema do congelamento é quando o congelamento é feito de uma forma muito lenta, onde os cristais têm muito tempo para se formar dentro dos tecidos dos alimentos, e a maior consequência disso é a textura do alimento. Quando que isso vai acontecer? Na hora do descongelamento. Então, o que a gente vai ver nessa aula de hoje? A primeira etapa vai ser sobre o supercongelamento, que é muito parecido com congelamento, só que a gente vai usar temperaturas muito mais baixas. E aí, quais vão ser as consequências para os alimentos? Vai ser pior ou vai ser melhor? Então, eu quero que vocês discutam sobre isso. A próxima etapa vai falar sobre descongelamento e recristalização. De uma forma muito resumida, o que é recristalização? Sabe quando os supermercados, que também fazem parte da cadeia do frio, desliga o freezer à noite, ou o caminhão onde está sendo transportado esse alimento desliga e faz com que a temperatura suba? Os cristais, eles já foram formados dentro do tecido do alimento, ele vai ser descongelado, dá problema na textura, a gente sabe disso. Depois, quando eles ligam o freezer de novo, esse cristal vai ser novamente formado. Então, se a textura no primeiro congelamento já tinha sido danificada ali no tecido do alimento, imagina na segunda vez. Então, o grande objetivo, esse vai ser o nosso conteúdo, é congelamento, supercongelamento, recristalização e principalmente o descongelamento. Então, o objetivo da nossa disciplina é verificar os pontos positivos e negativos desse congelamento e supercongelamento, como que a gente deve fazer o descongelamento, qual é a melhor forma de se descongelar um alimento e quais as consequências para o alimento e para o consumidor e para o vendedor deste alimento após o processo de recristalização. Ao final dessa aula, eu vou passar para vocês uma atividade. São, se não me engano, 5 ou 6 questões que vocês têm até a próxima segunda-feira, 18 horas, para me entregar. Vocês vão fazer isso à mão, vocês vão digitar, não importa, coloca o nome de vocês, anexa esse documento para mim aqui no Moodle e eu vou receber às 18 horas da próxima segunda-feira. Como que vai funcionar? Eu passei para vocês, além dessa aula minha no PowerPoint com os principais tópicos que a gente vai trabalhar, algumas fotos, alguns gráficos, tabelas. Tem dois pontos que vocês vão receber também. Um é um trabalho sobre congelamento e descongelamento. Qual que é a influência disso para o alimento? Quais são os principais métodos? Meio que uma revisão que a gente viu na última aula, formação dos cristais. E aí entra a parte nova, que é a recristalização. O que vai acontecer? Essa perda de peso, qual que é a consequência disso? O descongelamento, o drip loss, que eu quero que vocês entendam o que é o drip loss, é essa perda de água de acordo com a quebra do tecido ali do alimento. E aí tem um ponto específico nesse texto de congelamento e descongelamento, que são as curvas de congelamento de congelamento e descongelamento, isso. Quero que vocês estudem passo a passo o que acontece em cada tópico, em cada ponto dessa curva. Nesse texto está a explicação bem clara como que é a curva do congelamento e a curva do descongelamento. O segundo trabalho é uma dissertação de mestrado do Fábio, esqueci o sobrenome dele, que faz uma revisão bibliográfica de cadeia do frio. Depois ele vai falar dos efeitos do congelamento, mas eu quero que vocês vejam que na minha apresentação do PowerPoint eu coloquei alguns exemplos. O Fábio, ele trabalha sobre a parte de carcaça de frango. Então, o que acontece no congelamento e no descongelamento dessa carcaça de frango, certo? E aí, vejam especificamente no resultado de discussão dele, como que essa variação térmica de congelou até ali menos 18 e depois descongelou e chegou a 0, o que essa variação de temperatura vai fazer Qual é o efeito disso do drip loss? Aumenta o drip loss ou diminui o drip loss?
que é essa perda do líquido, também chamada de exudato, perda de líquido na carne, no alimento, tá? O que eu tenho que fazer? Qual é o tratamento que eu tenho que fazer nessa carne para que evite essa diferença na perda de água? Então, são 2 textos que vocês estão recebendo, junto com a minha aula. Vocês vão fazer mais uma vez esses exercícios, essas questões, e me mandar até na próxima segunda, certo? Só para complementar, vocês vão ter um espaço para tirar dúvidas. Eu vou estar online todos os dias, não toda hora, o dia inteiro, mas todos os dias eu vou entrar umas 3, 4 vezes no Moodle para ver se vocês têm dúvida, e aí a gente vai conversando. Se vocês falarem, professor, eu achei um artigo super bacana sobre esse trabalho e quero passar para vocês, eu vou abrir um local no Moodle para vocês mandarem. Ah, professor, eu só quero tirar uma dúvida, eu fiquei com dúvidas sobre um ponto aqui na aula. É só colocar nesse espaço para dúvidas, tá bom? A aula, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço.